noite. Hoje no programa nós vamos conversar com Lindercy Lins, professor da UERN. Ele fala sobre o projeto que vai digitalizar o acervo de jornais de Mossoró. E mais, pediatras da Almeida Castro suspendem a ameaça de paralisação. Hoje, no cenário político que já está no ar. Vamos no ar no nosso cenário político, hoje, excepcionalmente aqui, substituindo o nosso colega Vonúvio Prachetes, em razão de um procedimento clínico, teve que se afastar e nós estamos aqui apresentando o programa de hoje com você. Participe do programa através dos nossos contatos. Vamos aí aos nossos contatos do programa. Você pode interagir conosco hoje aqui no nosso cenário político, nas nossas redes sociais, no nosso WhatsApp, você que já tem aí o nosso contato em casa, Tem o nosso Instagram também, @cenário político TCM, ou no celular, 988028941. O celular está aqui aguardando o seu toque. Olha, na abertura do programa, vamos destacar aqui médicos pediatras que prestam serviço à maternidade Almeida Castro por meio da Neoclínica alegam atraso no pagamento dos plantões desde outubro de 2024. A paralisação inicialmente programada para hoje foi suspensa após promessa de repasses até amanhã. Acompanhe. Após o anúncio da paralisação por parte dos pediatras da Neoclínica por falta de pagamento dos plantões desde o mês de outubro do ano passado, a classe se reuniu com a direção da APAMIN sobre o assunto. O resultado da negociação foi a apreciação da proposta pelos médicos e a suspensão da parada prevista para esta quinta-feira. Foi conversado com a equipe de profissionais que trabalham na maternidade e expusemos todas as problemáticas que tinha desse início de ano, de orçamento fechado e as questões que a gente estava tratando diretamente com o município. O município nunca se negou a resolver a problemática. Estamos resolvendo de forma paulatina, até porque a questão de início de ano é bem complicada. Os médicos entenderam, como sempre, agradecer a eles também essa forma de entender as situações e não fizeram a sua paralisação hoje. Estamos querendo, até hoje, fazer o pagamento de outubro e já, em breve, fazer uma perspectiva de novembro e dezembro para serem pagas, o mais rápido possível. Essa é a nossa intenção, juntamente com a Prefeitura de Mossoró, estamos tentando minimizar esses danos para a população. A situação iniciou após a queixa dos médicos pediatras sobre o não recebimento de mais de 11 mil horas de serviços pediátricos prestados no Hospital Maternidade Almeida Castro. A APAMIN alegou a falta de repasse da Prefeitura e se comprometeu a buscar a solução para o problema até o dia 7 de fevereiro. Com o prazo expirado, a parada foi anunciada pela Neoclínica. Ao todo, 30 médicos pediatras que atuam na unidade hospitalar sob o repasse da Prefeitura ameaçaram a cessão dos serviços de maneira temporária, fazendo o Hospital Maternidade trabalhar com a capacidade de atendimentos reduzida, apenas com os profissionais provenientes do repasse do governo do Estado. Com a suspensão da interrupção dos serviços, isso não aconteceu e os atendimentos aconteceram de maneira normal nesta quinta-feira. O prazo estipulado na reunião entre os médicos e a APAMIN na quarta-feira foi de que o pagamento fosse realizado até amanhã, mas a expectativa de que esse ordenado já caia no dia de hoje, quinta-feira. Enquanto isso, a expectativa por parte da APAMIN é poder negociar com a Prefeitura o mais rápido possível e assim sanar as situações dos pagamentos dos meses de novembro e subsequentes. O secretário Almir estava viajando juntamente com o prefeito Alisson. Ele vai marcar uma agenda conosco justamente para a gente fazer essa tratativa e para resolver de forma definitiva essa falta de pagamento dos meses anteriores. Visto que eles não fizeram essa paralisação, eles consideram isso uma ótima tratativa e estamos negociando de forma que eu acredito que vai ser resolvido o mais rápido possível. Bem, então, reportagem com o Danilo Queiroz, lembrando, é parte dos pediatras, não todos, do Almeida Castro, e essa parte diz respeito a um repasse do município de Mossoró, que tem que arcar com esse custo. Então, como a própria Larisa falou aí, eles aguardam até amanhã ainda uma resposta do secretário Almir, que está
em viagem com o prefeito e nós vamos continuar acompanhando os desdobramentos desse assunto aqui no nosso jornalismo. Bom, agora nós vamos conversar com o professor Lindercy Lins, da UERN. O professor está com um trabalho muito interessante, um projeto do Núcleo de Pesquisa e Documentação da Universidade, do curso de Ciências Sociais, que diz respeito ao resgate histórico, a preservação do acervo histórico dos jornais aqui de Mossoró. Todo mundo sabe, historicamente, Mossoró tem uma grande tradição no Rio Grande do Norte enquanto uma cidade, um município de uma imprensa longeva, uma imprensa bastante consolidada. Nós vamos falar mais sobre isso aqui. Boa noite, professor Lindercy, prazer recebê-lo aqui no nosso cenário político da TCM. Boa noite, Tássio. Boa noite a todos os ouvintes e telespectadores aqui do programa Cenário Político da TCM. Bem, professor, inicialmente explica aí ao nosso telespectador o que é esse projeto que traz o resgate dessa memória do acervo dos jornais, dos antigos jornais de Mossoró. Tenho certeza que você está aí, Quem nunca leu no passado, principalmente essa turma de uma idade mais avançada, digamos assim, o pessoal acima de 30 ou 40, enfim, Gazeta do Oeste, Mossoroense, e tem outros jornais também. Explica para a gente como foi, professor, essa iniciativa. Pronto, então antes de falar da nossa iniciativa, eu vou falar um pouco do contexto do nosso núcleo de documentação. Esse núcleo já existia desde 1993 na universidade, era vinculado à reitoria, chamava-se Núcleo de Documentação Histórica, e em 2014 nós transferimos esse núcleo para o Departamento de História. Então aí transformamos o NPH na época em NUDOP, Núcleo de Documentação e Pesquisa Histórica. E de lá para cá nós temos feito trabalhos de pesquisa e extensão no sentido de preservar a documentação, de conseguir reunir fundos de pesquisa. Fundos a gente chama os arquivos, é um conjunto de arquivos, de documentos que nós recebemos. Então, esses fundos nós guardamos, nós catalogamos e digitalizamos essa documentação. Então, frente aos desafios, que é, com certeza, digitalizar e disponibilizar esses arquivos e a quantidade de material que nós temos aqui em Mossoró, nós fizemos esse projeto lá no Departamento de História e submetemos à FINEP, que é uma empresa financiadora de pesquisa, ligada ao Fundo de Ciência e Tecnologia do Ministério da Ciência e Tecnologia. E esse projeto é um projeto nacional e nós conseguimos ser contemplados aí com uma verba considerável para fomentar essa pesquisa, fomentar a guarda, a catalogação e digitalização dos jornais aqui da região do Oeste Potiguar, não só de Mossoró, mas da Sul, de todas as cidades em que você tem os jornais, dentre outros documentos também que nós vamos fazer esse serviço. Ou seja, o projeto é bastante amplo, não se resume apenas à preservação e à digitalização dos jornais, mas tem outros documentos também que vão se inserir, que podem se inserir. Isso, o NUDOP guarda, dentre esses acervos, por exemplo, nós guardamos os acervos dos ex-reitores, do professor Milton, o saudoso professor Milton, dos ex-reitores que já passaram pela UERN, muito desse acervo já está conosco no NUDOP. Então, nós fazemos a catalogação, e parte desse material nós também vamos digitalizar. Assim, nós temos uma verba suficiente para fazer essa digitalização. Assim, das coleções que nós temos, por exemplo, nós temos o acervo do Chico Guilherme, por exemplo. Nós temos o acervo lá do Chico Guilherme. Chico Guilherme. Situa para o nosso telespectador. Chico Guilherme foi um dirigente do Sindicato dos Salineiros. A gente acaba falando com as pessoas e esquecemos de passar essas mensagens. Bom, Chico Guilherme foi um dirigente do Sindicato dos Salineiros, então nós temos a documentação pessoal dele. Ele teve uma trajetória política, foi vereador aqui na cidade, Acho que, se eu não me engano, faleceu sendo taxista, os últimos momentos aí de Chico Guilherme. Então, nós temos o Chico Guilherme, nós temos o fundo da UERN, nós temos um acervo também muito importante, que é de um ex-diretor da Cinemateca do MAN, chamado Cosme Alves Neto, que a esposa do Cosme Alves Neto era médica daqui da cidade de Mossoró, e ela doou esse acervo particular do Cosme. E o acervo é tão importante porque o Cosme foi uma figura fundamental na história do cinema nacional. Então, o Cosme, por exemplo, é um acervo que muitas instituições do Brasil querem esse acervo, esse material, e ele está conosco. Então, nós vamos também disponibilizar esse material para os acadêmicos e demais pessoas que têm interesse na história do cinema.
Público em geral. Público em geral, né, que tem interesse no cinema, né? Porque ele foi ele colecionava, na época da ditadura, não sei se vocês, acho que o nosso telespectador talvez não saiba, mas assim, o material do cinema, que antigamente era película, essas películas, quando você colocava no cinema, né, em circulação, e depois de um tempo essa película era derretida, dissolvida e se fazia velas, se fazia outros instrumentos com esse material do filme, né? E na época da ditadura, a censura barrava, né, esses filmes. E o que é que o Cosme fazia? Ele trocava os filmes, né? Ele, por exemplo, cinema russo, cinema soviético, ele trocava as latas para a censura pegar, como se pegasse o filme russo, e, na verdade, pegava um filme qualquer e ele guardava esse cinema, vamos dizer assim... Era o Cosme. Era o Cosme. Olha, a Secretaria de Estado da Administração vai realizar um encontro com gestores e secretários municipais. Vamos à reportagem. O encontro, que acontece no dia 19 de fevereiro, é voltado para secretários municipais e gestores de diversas áreas, como administração, compras governamentais, gestão de ativos, recursos humanos e tecnologia. O objetivo é promover parcerias entre o Estado e os municípios para o desenvolvimento institucional e a melhoria da gestão pública. De acordo com a Secretaria de Administração, durante o evento serão apresentados programas e projetos aos municípios, como o RN Mais Inclusivo, com foco na capacitação e especialização técnica dos servidores públicos, e o SEI para municípios, que visa a digitalização da gestão documental com a implantação do Sistema Eletrônico de Informação em todas as cidades do RN. Na oportunidade, o governo também vai lançar o curso para compras governamentais com foco na nova lei de licitações. Os titulares das secretarias municipais de administração do Rio Grande do Norte e os gestores das áreas citadas podem se inscrever para participar do encontro até 14 de fevereiro através de formulário online disponibilizado pelo governo do estado. Muito bem, obrigado aí a repórter Tiffany Alves, do nosso jornalismo. Olha, e a ponte da Avenida Presidente Dutra, que passou por reforma agora, conta com a conclusão da sinalização do trecho, né? A população precisa ter atenção às orientações de tráfego lá naquela avenida. Vamos à reportagem. Quem passa pela Avenida Presidente Dutra todos os dias consegue perceber a mudança no movimento do trânsito no trecho duplicado da ponte. Para garantir a segurança e organização no trânsito, é importante respeitar a sinalização do local. A Prefeitura reforça essa sinalização horizontal, pois ela delimita o fluxo de veículos, impede conversões indevidas e direciona o tráfego, a fim de evitar acidentes. A sinalização se fez necessária pois o limite de velocidade mudou com a duplicação, mudando também o hábito dos motoristas. Nós tivemos, logicamente, uma mudança de perfil de deslocamento da Presidente Dutra. Duplicou a ponte, mudou totalmente a forma de os veículos se deslocarem, principalmente naquilo que a gente fala sobre velocidade média dos veículos. Essa velocidade aumentou, então a gente tem que, logicamente, fazer acertos também para que a gente possa disciplinar o trânsito e evitar acidente. Foi feita uma sinalização horizontal, essa sinalização está prevista no Código de Trânsito Brasileiro, que não pode transitar por cima dela, transpor. É uma infração de natureza gravíssima, com um fator de multiplicador de 3. Então, esse local aqui, pessoal, para que você possa contribuir, você colaborar com o trânsito e, logicamente, não ter eventualidade de um sinistro de trânsito, você não pode passar por cima dela. Você não pode estar se deslocando centro-bairro e passar para outra faixa, bairro-centro e vice-versa. Você fazendo isso, primeiro você está contribuindo, está participando, está tendo aí uma participação importante e também não vai sofrer as sanções previstas na legislação. Vocês saibam que a legislação só existe para aquele que comete a infração. Não cometendo, todo mundo aí sai ganhando. O artigo 193 do Código de Trânsito Brasileiro estabelece que transitar sobre essa marcação configura infração gravíssima. Nós temos aí a fiscalização, que pode ser feita aí para o condutor, para a pessoa que está envolvida nessa situação. A pontuação, né, de infração gravíssima, que vai 7 pontos para a Carteira Nacional de Habilitação.
e 293 vezes o fator de multiplicador, que é 3, né? 293 vezes 3, que dá aí a infração de natureza gravíssima para essa situação. Ok, tá aí, Luiz Correia, obrigado. Então, a reportagem do Yuri, é bom você ficar atento aí, tá bom, pessoal? Passando lá no trecho, fique ligado aí, respeitando as leis de trânsito. Bom, nós vamos voltar a conversar agora aqui com o professor da UERN, Lindercy Lins, falando sobre esse projeto, né, da conservação do acervo digital dos jornais de Mossoró. Professor, como é que se deu, então, a escolha, digamos, o critério para esse primeiro momento, né, dos jornais? Quais serão os jornais que serão, no primeiro momento, digitalizados? Pronto, então, o que nós pensamos, né? Então, como Mossoró tem esse histórico de muitos jornais na cidade, né? Quando eu vim morar aqui em 2008, nós tínhamos 4 jornais em circulação, e a gente vê que esse material todo está se você não cuidar, esse material todo vai se perder, e existe uma sentença na história que é: sem documento não há história. Então, se esses jornais se perderem, você não vai ter mais condições de fazer estudos, né, sobre esse material. Então, o que nós pensamos, né? Bom, nós vamos priorizar os jornais mais antigos e depois os mais recentes, os mais novos, né? Então, a gente vai priorizar o acervo que a gente já começou a fazer, que é, por exemplo, o Jornal Mossoroense, né? Que nós já temos a década de 50, 60, 70 e 80 digitalizados por conta de um projeto que fizemos há alguns anos em convênio com a CAERN, e posteriormente nós vamos digitalizar os outros jornais, né? Temos o Gazeta, o Gazeta do Oeste, temos o Jornal de Fato, temos o Correio da Tarde, que já circulou aqui na cidade, e temos jornais históricos, né, que estão sob responsabilidade do Museu Lauro da Escócia. Nós vamos fazer a catalogação desse material e também digitalizar e disponibilizar todo esse material na internet. Muito bem. Esses jornais, a maioria estão no Museu Lauro da Escócia, a maioria está uma parte, e os demais estão soltos em outros lugares, se perderam alguns exemplares, professor. Mas o projeto vai dar para resgatar, eu imagino, digamos assim, a maioria dos acervos, não é isso? Isso, o que a gente vai fazer? Essa primeira etapa do projeto é localizar esse material. Então, a gente vai localizar, por exemplo, muito desse material está ou no museu lá da Escócia ou na biblioteca. Então, eles estão armazenados nesses locais. Existe um outro acervo que está, por exemplo, armazenado, às vezes, em casas de algumas pessoas que trabalharam nos jornais, acabam guardando. Né? Nós temos o acervo do Gazeta, por exemplo, que está numa rádio aqui de Mossoró, e uma outra parte está no museu. Então, nós vamos fazer primeiro esse trabalho de busca ativa do material. Nós vamos buscar esse material, fazer a higienização, catalogar, para depois fazer o processo de digitalização, né? Então, a gente precisa deixar o material o mais limpo possível, o mais claro possível, para a digitalização ficar efetiva, né? Para quando alguém for ler, ter condições, né, de fazer a leitura e, consequentemente, o estudo com esse material. É importante esse projeto porque, além da acessibilidade, da praticidade, de você chegar e fazer... Quem é pesquisador sabe, né? Eu já andei pesquisando também. Você tem toda uma dinâmica de consumir tempo, depositar tempo para encontrar o que você quer. Você tem a própria questão da degradação do papel, quando você vai manuseá-lo, né? Tem aquela questão do pó também, da poeira, né, professor? E tem todas essas dificuldades. No digital, não. Você vai ter lá, a hemeroteca digital vai estar disponível, você vai chegar lá, vai cadastrar, não é isso, professor, no site, e vai ter ali a sua pesquisa de acordo com um algoritmo, um dado, uma palavra, você digita lá, já vai direto no assunto. Quer dizer, ganha-se muito tempo com isso, né, professor? É a vida atual, é o momento atual, o mundo é digital, não tem para onde correr. Não tem para onde correr, é o nosso desafio. Eu estava falando mais cedo, né, que nós vamos digitalizar uma tecnologia que já não existe mais, praticamente não existe mais, que é o jornal impresso. Sim. Os jornais ainda que existem, ou já estão em digitalização, em formato digital, ou, assim, pouquíssimos estão em formato de papel. Então, a gente vai precisar guardar esse material. E não é fácil guardar papel. Aliás, o papel é a melhor maneira de se guardar documento. Que você vai pegar um papiro, até hoje ele existe, né? Materiais do século XVI, livros, grimórios antigos do século XIII, XIV, ainda existem em papel. Então, o papel é muito bom de se guardar material.
Só que você precisa fazer um tratamento para ele, para que não seja... para que ele seja, primeiro, que dure por muito tempo e que seja disponível para os pesquisadores. Agora que a vida é digital, é um outro contexto. Então, o que a gente vai fazer? Para quem é pesquisador, sabe que boa parte da imprensa brasileira, o acervo está organizado na hemeroteca digital da Biblioteca Nacional. Então, lá você pesquisa por periódico, você pesquisa por data e por assunto, por palavra-chave, e nós vamos deixar essa mesma tecnologia que é aplicada na Biblioteca Nacional no NUDOP. Você vai pesquisar, eu quero uma matéria sobre, por exemplo, as cheias do Rio Mossoró. Então, você vai digitar a palavra-chave, cheia, rio, e vai encontrar o material e a partir disso, você vai começar a fazer a sua pesquisa dentro desse portal do NUDOP que nós vamos disponibilizar ao fim do projeto. Muito bem, são mais de 300, o senhor estava falando 300 mil exemplares, é isso, professor? Você estava falando ou eu entendi errado? Nós vamos, a nossa ideia, nós orçamos no projeto 900 mil digitalizações, 900 mil páginas. Ah, sim. Só de jornal vai dar em torno de 300 mil páginas, porque nós vamos digitalizar outros documentos. Mas, sim, por exemplo, você imagina que um jornal que, sei lá, tem, vamos dizer, 10 anos, cada dia, um jornal normalmente tem 8 páginas, vezes 10 anos, vezes 365 dias, você vai ver aí que dá uma quantidade interessante, né, de páginas para serem digitalizadas. Um acervo desse, por exemplo, Gazeta do Oeste, tem aí em torno de 35 mil páginas, mais ou menos aí de material. Só o Gazeta. Só o Gazeta. Você tem o Moçoroense, tem os outros jornais com circulação diária, então o telespectador imagina aí o trabalho que vai dar para fazer a digitalização desse material, mas em compensação, quando estiver pronto, todo mundo vai poder ter acesso, né? Pessoas de qualquer lugar do mundo vai ter acesso a esse material e não vai mais perder. Sem sombra de dúvida, um ganho infinito para estudantes, pesquisadores, população, de modo em geral. A previsão, professor, ao todo é mais de 1 ano, né? 2 anos, quase 3, não é isso? O senhor estava falando na rádio há pouco tempo, para se resolver todo esse trabalho do projeto. Mais ou menos por aí, não? Isso. O projeto da FINEP é um projeto de fomento por meio de equipamentos para os institutos de pesquisa. Então, como são equipamentos de grande porte, porque para a FINEP são equipamentos acima de 300 mil reais, então é um trabalho que a gente vai ter primeiro de comprar esses equipamentos, fazer a aquisição dos equipamentos, reformar a estrutura que nós já temos na universidade, felizmente não tem muitas questões de licitação, né, porque são empresas muito específicas que já fazem esses equipamentos, então a gente vai conseguir comprar esses equipamentos a partir aí do meio do ano, nós já vamos estar recebendo esse material e a partir daí começar a fazer esse trabalho. Evidentemente que a partir da assinatura do convênio nós já vamos estar em campo pesquisando os materiais, né? Porque tem os jornais, mas tem outros materiais, por exemplo, da coleção Moçoroense, que também nós vamos fazer essa busca ativa de localizar todos os exemplares e posteriormente digitalizá-los. Olha, pessoal, o prédio que abrigava a estrutura da antiga delegacia de furtos e roubos ali na Avenida Abel Coelho, lá no Abolição 2, foi demolido. O secretário de Serviços Urbanos de Mossoró, Miguel Rogério, ele disse que o terreno é de propriedade do município. Acompanhe. Nós recebemos um pedido dos comerciantes aqui para demolir esse prédio, que estava juntando pessoal com droga, furto, essas coisas todas dentro, e fora a sujeira que também juntava. Então, nós fomos atrás de quem era o prédio e, juntamente com a igreja, o pároco procurou, foram 2 frentes, e foi descoberto que o terreno é de propriedade da Prefeitura Municipal de Mossoró. Como o terreno é da Prefeitura Municipal de Mossoró, nós conversamos com o nosso prefeito e ele autorizou a demolição imediata do prédio, que já estava em ruína. Então, a ideia do nosso prefeito é, posteriormente, construir um equipamento aí. Muito bem, está aí, portanto, uma excelente área, né? Um excelente terreno que deve ser utilizado realmente com um equipamento do município, um equipamento que traga benefício para a população de Mossoró, uma área realmente privilegiada ali no Abolição 2. Olha, um outro assunto que nós vamos trazer agora é que a Liga Mossoró iniciou hoje a campanha Fevereiro Laranja, né, que busca conscientizar sobre a leucemia
assunto muito importante. Vamos à reportagem. A campanha vai até o dia 25 de fevereiro na Liga e é uma aliada importante na prevenção e diagnóstico de um dos tipos de câncer mais comuns no Brasil. Os atendimentos relacionados à leucemia cresceram entre os anos de 2023 e 2024. Nós estamos aqui para alertar a importância do diagnóstico precoce, que é fundamental para que ocorra sucesso no tratamento. Também nós temos que lembrar que, apesar de desafiadora a doença, através das pesquisas tem crescido e muito a quantidade e diversidade de medicamentos que nos dá a esperança da gente ver um número cada vez mais de pessoas curadas com leucemia. Uma das situações que tem levado ao aumento do número de casos nos últimos anos é a disposição dos sintomas no paciente, que podem dificultar o diagnóstico da leucemia. Por isso, é importante estar atento a sinais no corpo, que apontem prováveis casos da doença. O paciente vai se sentir cansado, indisposto, com queda de cabelo, sonolento, pode ter irritabilidade, manchas roxas no corpo ou sangramentos espontâneos, sangramento no nariz, na boca, sangramento na urina ou nas fezes e também, principalmente, febre, né? Aquela febre que é inexplicada, que não tem nenhuma infecção, nenhuma virose, mas o paciente continua tendo febre persistente. A abertura realizada hoje na unidade da Praça dos Hospitais da Liga de Mossoró precede um calendário com várias atividades relacionadas à prevenção e à compreensão da leucemia. A realização de mutirões de consultas destinados ao público adulto é um dos eventos na campanha. Qualquer paciente que tenha alguma alteração mediante um hemograma, né, ou que tenha algum sintoma de manchas roxas pelo corpo, uma astenia, uma fraqueza mais intensa, pode estar procurando a nossa recepção, que será agendada a consulta com os nossos hematologistas. Vai ser em formato de mutirão, na sexta-feira, dia 14/2, a partir das 13 horas. A parceria da Liga junto à Rede Feminina de Combate ao Câncer em Mossoró e região também se estende para a campanha contra a leucemia. O grupo de mulheres fornece suporte social para os pacientes lotados na Liga e neste mês de fevereiro não será diferente. A Rede Feminina ela tem um papel muito importante nesse trabalho junto ao paciente. Principalmente de cunho socioeconômico, né? De acordo com dados do Instituto Nacional do Câncer, o INCA, durante o triênio 2023 até 2025, cerca de 11 mil novos casos de leucemia foram ou ainda serão registrados no país. Por isso que ações de conscientização, como a campanha do Fevereiro Laranja, são importantes para garantir a prevenção contra a doença. Nesse sentido, o diagnóstico precoce conta muito para que um tratamento seja exitoso, né? Cada dia perdido no diagnóstico da leucemia pode contar para que o tratamento não dê certo. Hoje em dia, infelizmente, a taxa de óbito em pacientes com leucemia aguda ainda é muito alta. Então, por isso que é importante que a gente conheça os sintomas, né? Saiba que as alterações no hemograma, que é o exame principal, é muito importante para que a gente procure o médico o mais rápido possível quando a gente tiver esses sintomas que eu acabei de falar, para que a gente vá atrás de um diagnóstico e consiga fazer o tratamento com sucesso. Muito bem, tá aí. Parabéns ao pessoal da Liga, né? Reportagem do Danilo Queiroz. Importante, né? Esse fevereiro aí de prevenção à questão da leucemia dentro do Fevereiro Laranja. Bom, voltamos a conversar agora aqui com o professor Lindecir Lins, da UERN. Professor, a gente falando de jornal, eu deixei no meio aí do caminho uma história que você estava contando o fato do Cosme, não é isso? Vamos concluir a história do Cosme aí também para a gente saber como é que foi. Sim, então, voltando aqui à história do Cosme. Então, o Cosme, como ele... Só para a gente ter uma ideia, o Cosme era filho, nasceu em Manaus, era filho de um grande industrial e comerciante de Manaus. E ele não quis seguir a herança do pai, não quis trabalhar com comércio e foi se dedicar ao cinema. Então, por esse amor ao cinema que ele tinha, ele guardava esse material, como eu havia comentado com vocês. Então, ele, além de guardar, escondia o material, ele trocava os títulos dos filmes para quando a censura viesse, pegasse o filme, porque ele ia ver só a fita magnética e não ia atrás de saber se realmente aquele filme existia mesmo. E aí ia destruir o material. E enquanto isso, o Cosme ficava guardando todos esses materiais
que depois serão que hoje em dia são os materiais da Cinemateca do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro. Cosme foi perseguido pela ditadura militar por conta dessa participação que ele tinha com o cinema, então ele é uma figura conhecidíssima no meio cinematográfico nacional. Tem vários prêmios, tem cartas do Fidel Castro solicitando convite para ele, ele recebeu comendas do governo francês, então assim, ele é uma pessoa muito premiada e pouca gente conhece realmente esse lado do Cosme, né? Que é o acervo que nós temos lá no NUDOP, né? O acervo pessoal e também de trabalho do Cosme Alves Neto. O Cosme, ele era comunista? Era, ligado ao... Era comunista. Professor, falando dos jornais e da política, nós somos o Cenário Político, um programa essencialmente que trata de temas, questões da política, né, como um todo. Afinal de contas, a vida é uma política, em todas as suas instâncias, não é isso, professor? Como é que se deu, a partir dos estudos, né, do Departamento de Ciências Sociais, né, de História, como é que se deu essa relação, professor, da política com a imprensa de Mossoró? Quando a gente vai falar de imprensa em Mossoró, já que vocês também pesquisam os jornais, estão fazendo esse resgate histórico, esse resgate dos acervos que serão digitalizados agora, né? Os jornais, a imprensa em Mossoró, ela surge também nesse âmbito, tendo como pano de fundo também questões políticas? Pronto, é uma interessante observação para a gente pensar qual era o papel da imprensa daquela época, né? E qual é o papel que essa imprensa desempenha hoje, né? A imprensa, sobretudo na época da imprensa em papel, ela surgiu com a ideia de mediação. Então, o que a gente chama de mediação? É como se você tivesse a verdade de um lado e a outra pessoa que seria o leitor, essa pessoa que teria interesse em ver a verdade, e o jornal entra como mediador. Então, a ideia é que o jornal tem o quê? De trazer a verdade, tudo aquilo que aconteceu. É que as pessoas tinham essa noção, né? De que eu estou lendo o jornal, eu estou sabendo do que aconteceu na verdade. E aquilo seria inquestionável. Inquestionável. E os jornais tinham uma missão de iluminar as pessoas. A gente chama isso de imprensa iluminista, né? Por exemplo, a gente tem como grande exemplo disso o jornal Estado de São Paulo, que era o maior jornal do país antes do Folha, né? E do Globo, era o jornal Estado de São Paulo. E ele era... A ideia do jornal era iluminar as mentes das pessoas. Aí, o que a gente vai observar? Essa ideia, né, que as pessoas têm com o jornal, em termos de mediação cultural, tem também a gente por trás dos interesses políticos, né? Porque esses grupos políticos que são, de fato, os donos / administradores dos jornais. Então, quando a gente estuda um jornal, o que a gente quer entender? Quer entender toda a composição que faz aquele jornal, quem são os donos dos jornais e também os editores, né? Porque o editor-chefe é aquele que vai dar, a voz, que a gente chama a voz do patrão. O editor-chefe é aquele que vai dizer o que aquele grupo político pensa a respeito de qualquer outra situação. Então, por exemplo, notícias que circulam em um determinado jornal que faz parte de um grupo político, esse tipo de notícia vai ser diferente da oposição, por exemplo. Então, um jornal que faz oposição a um determinado grupo político vai pesar mais nas tintas quando vai fazer uma crítica sobre determinado acontecimento, enquanto você vê um jornal que é da situação, vamos dizer assim, vai omitir a situação ou vai apenas informar sem dar nenhum tipo de juízo de valor, né, na matéria. Sim, de uma forma mais fria, né? Fria e objetiva. Aqui em Mossoró nós tivemos isso também, desde o início da imprensa moçoroense? Em Mossoró nós tivemos, né? Então aqui em Mossoró, a família Escócia, né, que pertence, né, proprietária do jornal, que era o primeiro jornal aqui da cidade, que era o Mossoroense, e com o tempo, né, com os grupos políticos aqui estando na prefeitura, evidentemente precisa de um equipamento, vamos dizer assim, ideológico, né, para defender aquela gestão, né, aquele político, né, e precisa de um equipamento que faça essa função. Nesse caso era o jornal Mossoroense. Então, a partir desse momento, a família Rosado, né, vai se apoderar do jornal Mossoroense justamente para tê-lo como um equipamento importante para a demonstração da força política, né, daquele grupo na época. Né? E aí o jornalismo ganha um aspecto meio que panfletário, né? Eu lendo também, sabe que isso era muito comum também na imprensa dos anos 50, 60, né? Tinha essa disputa muito bem explícita, né, do jornalismo panfletário, quando você vai ler, inclusive, grandes jornais do centro-sul do país, né, lá pelaquela época
a época Vargas, principalmente, naqueles embates ali da segunda passagem de Vargas pelo governo. Mas é isso, seria tema para um outro programa, a gente discutir aqui a relação da imprensa com a política, a relação da tal imparcialidade, realmente é mito, não é? É assim, um ente intangível ou não? Seriam outros temas que nós iríamos discutir, porque são temas correlatos, né, que estão aí orbitando o nosso tema central hoje aqui, que é o trabalho exatamente do Núcleo de Pesquisa e Documentação da UERN, vinculado ao curso de Ciências Sociais, que vai trazer, né, vai entregar à sociedade potiguar e ao mundo como um todo esse acervo digitalizado dos jornais de Mossoró, mas não só isso, coleção mossoroense, arquivos e outros documentos importantes para não se perder ao longo da história, né? Até porque outras gerações, estamos hoje aqui, mas outras gerações também virão por aí e vão usufruir, né, desse importante trabalho. Professor, nós estamos chegando ao final, 1 minuto e 30 aí. Fica à vontade para mais alguma consideração aqui ao nosso telespectador, né? A gente torce muito, parabenizá-lo, viu, por esse trabalho, ao senhor, ao curso de História, Ciências Sociais, ao UERN, ao professor Fabiano. Meu parabéns, vai ser um importante legado para todo mundo. Então, eu agradeço, assim, muito obrigado à TCM, eu acho que é importante, é uma função importante da imprensa, né, justamente divulgar as notícias, né, a gente que trabalha na academia, notícia é aquilo que foge do comum, né, então a gente vencer um edital dessa monta realmente foge do comum, então assim, a gente precisa agradecer, né? Acho que agradeço o empenho da reitoria da universidade, da professora Cecília, né, à frente, a nossa pró-reitoria de pesquisa, a FUNCITERN, porque a gente não consegue fazer um projeto sozinho, né? A gente precisa de um apoio institucional. A Faculdade de Filosofia e Ciências Sociais, né, que é o professor Marcílio, o meu chefe, o professor André. Então, assim, a gente tem toda uma cadeia de agradecimentos que são pessoas importantes e eu espero vir aqui já mostrar os primeiros momentos da nossa pesquisa, né? Muito obrigado. Muito bem, aguardamos sim, o senhor aqui vai vir conosco. Então é isso, pessoal. O cenário político de hoje conversou com o professor Lindercy Lins, da UERN. Agradecendo a sua audiência, voltaremos amanhã em mais uma edição do nosso cenário político. A todos, uma ótima noite.